por 7-1. Qual narrador da Rádio Bandeirantes transmitiu aquela tragédia e aquela partida aqui para todos nós? Essa é muito fácil, né? Molezinha, valendo a partir de agora no nosso WhatsApp, o 99904-8756, 99904-8756, o DDD 11, para quem está fora da região metropolitana aqui de São Paulo, para participar com a gente. Bar do Luiz Fernandes, Camarote Morumbis Premium, sensacional, duas grandes ações para celebrar os 88 anos da Rádio Bandeirantes. E sabe o que é mais legal, o Pretzel? O seu Luiz, que é o fundador lá do Bar do Luiz Fernandes, no dia 13 ele completa também 88 anos de idade. Ele vai estar lá, junto com a dona Idalina, recebendo a gente lá, essa figura lendária da gastronomia paulistana, não é? Então nós teremos, hein, Capri, quinta-feira o Bar do Luiz Fernandes e sexta-feira o Camarote Prêmio aqui no Morumbi. É isso aí. Olha só que interessante. Pô, você vai passar bem quinta e sexta, hein, Pretzel? Eu já me alimento de conteúdo, né, diariamente, né? Mas é claro que o Bar do Luiz Fernandes é imbatível, né? Vamos criar o bolinho conteúdo lá no Bar do Luiz. Ô, Edu, cria o bolinho conteúdo. Já criei a pizza de conteúdo, falta só o bolinho agora. O que teria o bolinho de conteúdo, Pretzel? Eu acho que é a massa de inteligência. Eu acho que o recheio tem perspicácia, veracidade e informação. Isso. Ô, Pretzel, é o seguinte, o bolinho conteúdo não pode ter bolachas recheadas na receita, hein? Pelo amor de Deus, isso aí não. Isso é algo particular, né? Que é um verdadeiro budum. Essa que é a realidade. Isso é budum demais, rapaz. Você já abandonou as bolachas recheadas, né, Pretzel? Até porque isso aí faz um mal danado. Não, é que de vez em quando tem lá, né? Tem um wafer, né? Tem uma de chocolate, um Oreo recheado. Sei. Aparece lá de vez em quando, aí só uma passada rápida na mão, né? Na hora de sair, entendi. Aí tudo bem. Que a indústria faz de um jeito que você não consegue comer só um, né? Você põe um na boca, você vai comendo um atrás do outro, mas o tamanho tá cada vez menor, hein, irmão? Nossa senhora, o que as indústrias estão fazendo, cara? Mas isso a gente fala toda hora aqui, cara, né? Antes era 1 quilo, agora é 900 gramas. Antes era meio quilo, agora é 400 gramas. O tamanho das bolachas, cara. Alô, pessoal da Piraquê, me desculpe aí, mas as bolachas de vocês estão diminuindo a cada momento, cara. Ô, Piraquê, tá diminuindo o tamanho da bolacha, aí o Pretzel tá passando fome. Você tá de brincadeira. Aumenta aí o tamanho, o peso. Mas isso é normal, né? E o preço não muda, né, Pretzel? Diminui a quantidade, mas o preço continua o mesmo. Até sobe, viu? Porque Piraquê é uma boa... Eu não tô fazendo propaganda, mas Piraquê é uma marca forte também de biscoitos. Então é um negócio realmente muito interessante. Um abraço a Hugo Botelho, hein? Tá te mandando um abraço aqui também. Grande Hugo Botelho. Grande torcedor do Galo, né? Ele tá bravo aí. Para, Pretzel. Deixa o Hugo Botelho lá. Tá bravo com o Dudu, deve ser, né? Nossa, tá indignado aqui, né? Brincadeira, né? Bom, vamos ver se o Gabriel agora se mexe um pouco também, porque eu não sei se essa parceria aí, Dudu e Gabriel, se o Dudu não tava meio que contaminando o Gabriel ali, Chegaste a ver a entrevista do Gabigol ontem depois do jogo? Não. Aliás, eu não sei qual foi o repórter, falei sobre isso hoje à tarde. Não vi, não. Uma entrevista muito boa, perguntas muito boas do repórter, e ele falou claro, da questão do Leonardo Jardim. Falou que é hora de ficar em silêncio e trabalhar, deixou entender nisso, né? E que sempre esteve disposto a ajudar, nunca pensou em sair, e que o técnico sabe quem ele é e que a diretoria está dando todo o respaldo para ele trabalhar. Então foi uma entrevista interessante, onde o Gabigol nega que esteja insatisfeito e que pretenda deixar o Cruzeiro. Esse é outro que está com um contrato de 4 anos também e vai pegar o Flamengo domingo. É jogão, hein? Cruzeiro e Flamengo domingo. Jogaço. É isso. Vamos ver se o Gabriel agora se emenda aí. E com a saída do Dudu, começa a jogar bola, né? O rapaz tem que jogar bola, tem 28 anos de idade, não é possível que aos 28 anos de idade ele vai ficar conformado com um banco de reservas no Cruzeiro. Não informação, pode, né? Hein? Informação oficial agora, hein? Jorge Jesus demitido do Al Hilal. Do Al Hilal. Agora acho que é oficial, né? Oficial. Agora é oficial, né? E também é o seguinte, né? Dizem, eu não sei se o empresário da dupla é bom, é forte, mas eu li hoje aí já que o Al Hilal teria procurado Ramon Dias e Emiliano Dias para assumir o lugar do Jorge Jesus lá no Al Hilal. Mas eu não duvido porque eles têm história lá, né? O Ramon Dias já trabalhou bastante lá e é vencedor, né? Sim.
Sim. É vencedor. Então eu não duvido que isso realmente aconteça. Eu li em algum lugar aí que já o Al Hilal já teria procurado a dupla para assumir o lugar do Jorge Jesus. Bom, agora é o seguinte, né, Pretzel? Com o Jorge Jesus oficialmente desempregado, então o Edinaldo agora pode, né, se ele não quiser o Ancelotti, pode ir atrás do Jorge Jesus. Ou do Abel Ferreira, também é um nome, dizem, pode surgir na CBF. Agora, sem o Ancelotti, o Edinaldo Rodrigues tem algumas possibilidades aí, né? Sem dúvida, né? Tá na hora de contratar o treinador da seleção, né? Só para lembrar que no final de maio tem que divulgar a lista, a pré-lista. E também tem os jogos no início de junho contra Equador e Paraguai. Não dá para ir para esses 2 jogos com o treinador interino, né? Chega, né? Chega. Então tá na hora de contratar. Se o Ancelotti não vai ser possível, anuncia logo o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, eu já vi ele recusar perguntas sobre a CBF com mais força, viu? Nessa última coletiva, eu acho que ele deixou uma portinha aberta, uma ventarola aberta, viu, Capriotti? Deixou uma fresta aberta, né? Mas falou que o Palmeiras é fundamental, mas já viu o Abel recusar mais esse assunto, hein? Eu também. Eu acho que é meio que com alguns sintomas ali de que se houver o Abel não vai fazer nada sem o consentimento da Leila Pereira, né? Sim, ninguém vai ligar diretamente para o Abel da CBF fazendo o convite, vai ter que passar pela Leila Pereira. Então eu tenho a impressão que se a CBF souber conduzir o caso, e também parece que não soube conduzir com o Ancelotti, né? Foi uma coisa meio torta aí essa negociação com o Ancelotti, mas se a CBF souber conduzir, tiver sabedoria, deixar para o Rodrigo Caetano conduzir, não é, Pretzel? O Rodrigo Caetano não tem conhecimento nisso. O Rodrigo Caetano é um executivo com anos e anos de experiência, contratando treinador, contratando jogador. O Rodrigo Caetano sabe fazer isso. Então tem a impressão que se o Edinaldo delegar ao Rodrigo Caetano a missão de contratar o novo técnico da seleção brasileira, eu acho que dá certo. O Edinaldo falou, ô Rodrigo, quero que você contrate fulano. Vai lá e contrata fulano. Deixa para o Rodrigo Caetano. É o cara que está lá para isso. Foi contratado para isso também, para fazer esse tipo de negociação. O Edinaldo não é isso. O Edinaldo não é para conversar com o técnico, convidar técnico, não é nada disso. Tudo errado. Mandar um abraço aqui. Cledi Oliveira está ouvindo a gente também. Grande Cledi Oliveira. Cledi, um abraço para ele. Ei, Cledi, saudade do amigo. Sou viu? Fã dele, viu? Grande Cledi. Cledi é meu vilão, né? É o bordão dele, muito bom. Muito bom, muito bom. Grande Cledinho, um abração pra você. Ô Pretzel, quem que você acha que vai ser técnico da seleção, hein? Pelo seu feeling aí, hein? Eu acho que eles vão esperar o Ancelotti até o último segundo. Se não for possível, Jorge Jesus. É um ou outro, eu acho. Acho que é isso. Acho que não. Eu acho que, bom... Nenhum dos dois pra ti? Eu acho que então o Ancelotti... quem vai ser? Não, acho que o Ancelotti subiu no muro mesmo. E acho que vai ser... olha, entre o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, eu ficaria com o Abel, viu, Pretzel? Tem os dois só. Eu ficaria com o Abel Ferreira, fácil, né? Mas acho que vai ser Abel. Eu acho que o Abel é com essa... abrir um pouquinho aí a possibilidade, não é? Eu acho que vai ser o Abel. Eu acho que ele vai assumir a seleção. Vamos ver. Não sei, só um sentimento aqui. Para mim é o melhor técnico do Brasil hoje, né? Para mim também. Eu acho que a trajetória dele de 5 anos no Palmeiras, com tudo que ele já ganhou, e a maneira como ganhou também, a maneira como ele conduz o elenco, apesar de muitas vezes ele querer dar aula de jornalismo para nós, isso é desnecessário, mas ele parece que não consegue curtir as vitórias, né? Nessa quarta-feira ele estava mais leve, né? Ele curtiu a vitória e na hora da pergunta sobre a seleção ele deu uma escamoteada. Então, quem sabe não seja ele, né? Seria bem interessante. Sim. Agora, olha só, Pretzel. O Abel tem essa questão dos 2 amistosos aí, 2 amistosos não, 2 jogos da seleção pelas eliminatórias no início de junho. E é bem na época em que o Palmeiras vai estar viajando para os Estados Unidos para o Mundial de Clubes. Eu tenho a impressão que se a CBF quiser mesmo o Abel Ferreira, vai ter que ter uma composição aí muito
muito ajustada com o Palmeiras. O Palmeiras vai querer perder o Abel Ferreira no Mundial de Clubes, Não, né? o Abel comanda a seleção nos 2 jogos, vai pro Mundial de Clubes e depois volta. Não tem problema nenhum isso aí. Mas, bom, dá, né? Ele chega Claro. um dia depois, no dia seguinte ali. Não tem problema nenhum. Agora, o que o Palmeiras tem que fazer, e que é algo que eu não vejo, é pensar no sucessor do Abel Ferreira. Aí é que tá o detalhe. O Abel não vai ser eterno no Palmeiras. Ele é tão cobiçado que uma hora ele vai sair. Se sair agora para a seleção, quem ocupa o cargo daí? Vai ser o Andrei Cebola? Acho que não. Talvez interinamente, mas... aí tem que pensar. Então imagina só o Abel Ferreira indo para a seleção e o Jorge Jesus vem para o Palmeiras. Imagina só. Aí seria realmente interessante aqui no Brasil, hein? Vamos ver, né? É que infelizmente a CBF faz tanta bobagem, né? Erra tanto nessas conduções aí que não me surpreenderia se também enfiasse os pés pelas mãos para levar o Abel Ferreira, enfim, né? Uma coisa meio danada aí para a CBF. Mas de qualquer maneira, vamos aguardar um pouquinho aqui. Ô Pretzel, 7h58, daqui a pouquinho o Paulo do Vale vai estar chegando aí e o Martelli também para se juntar a você aí na cabine da Rádio Bandeirantes no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais do São Paulo, daqui a pouco com o Paulo do Vale, precisamos falar do Santos, hein? O Santos está numa situação bem complicada. Ontem não perdeu para o CRB por causa do Brasão. Graças ao Brasão, o Santos não perdeu ontem na Vila Belmiro. No segundo tempo, o CRB engoliu o Santos. Opa, e tocando a bola, hein? Tocando a bola. Só colocando a bola no chão. O Eduardo Barroca é um treinador que parece que ele é talhado para esses times, né? Porque são times sem muito peso, mas que sabem jogar bola. É a ideia dele. E ontem o CRB se mostrou bem mais ajustado e organizado do que o Santos. E 2 coisas me preocuparam. Primeiro, a entrevista do Kleber Xavier, que vai precisar de muito apoio para trabalhar. E segundo, a postura da torcida, né? Que ontem, mais uma vez, transformou a Vila Belmiro numa selvageria tremenda. Até quando a Vila Belmiro ela vai existir desse jeito, hein? Com os caras fazendo o que eles bem entendem. Eu adoro o Santos, cara. Todo mundo sabe. Mas a Vila parece que já deu. Santos e Ceará, segunda-feira que vem, vai ser no Pacaembu, hein, ô Capri? No sintético. Santos sem e Ceará? O Neymar. Santos e Ceará vai ser no Pacaembu, no sintético. Sem o Neymar, que não joga no sintético. Ele tá se recuperando. Sim. Então é o momento de trazer o Santos para São Paulo, pessoal. A Vila não dá mais. Ontem, 10.300 pessoas para uma renda de 550 mil. Sabe quanto é que deu a final da Superliga de vôlei no Ibirapuera, ô Capri? 10.500. Sim, foi mesmo. Lotado o Ibirapuera. Então o mesmo público da final do vôlei feminino foi o público que lotou a Vila, cara. Não é possível isso. Não é possível o Santos jogar pro tamanho desse público. A torcida do Santos é enorme, é gigantesca. Imagina eu me associando ao Santos sem conseguir entrar no estádio, porque não tem capacidade. Mas não é possível isso, cara. Há 15 anos que eu falo disso no Santos. A gente adora o Santos, mas é impossível a gestão do Santos trabalhar desse jeito, cara. Impossível. E os times do Santos, viu, eles acham que tem um baita time, né? O time do Santos é bem comum, hein? Então, não, o time do Santos, ô Pretzel, infelizmente, o time do Santos é fraco tecnicamente. É fraco. A esperança no Kleber Xavier é que o Kleber consiga organizar o time, organizar o Santos. O Roleiser. O Roleiser é o cara hoje mais lúcido do time do Santos. É craque? Não é craque. Mas é o cara mais lúcido. Então, se o Kleber Xavier conseguir acertar o meio de campo do Santos ali, montar um esquema para o Roleiser conseguir fazer o Santos mudar de patamar, vai ajudar para o Santos permanecer na Série A. O Santos precisa permanecer, o Santos não pode cair para a Série B de novo. Se o Santos for rebaixado novamente, vai ser um desastre, uma hecatombe. Não pode. Então, a grande conquista do Santos esse ano é permanecer na Série A. A gente fala isso com dor no coração, como falava do Corinthians 2 anos atrás, que era a mesma coisa. 2 anos atrás o Corinthians não podia ser rebaixado, porque o rebaixamento elimina ainda mais as finanças do clube, detona ainda mais as finanças do clube. Finanças que já são terríveis, deterioradas. Um rebaixamento acaba ainda mais. Então, a grande missão do Santos esse ano, o Kleber Xavier, a grande missão dele qual é? É fazer com que o Santos permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro.
Eu tenho a impressão que se ele conseguir organizar o time do Santos, fazer com que, principalmente ali o Roleiser seja o protagonista desse time, e insisto aqui, o cara não é craque, mas é o mais lúcido ali do Santos. Se ele conseguir fazer isso, organizar o Santos, dá para o Santos permanecer. Não vai dar para o Santos brigar por título, não vai dar para o Santos sonhar com taça, com troféu, infelizmente. É a realidade nesse momento do Santos. Mas não dá para o torcedor também, na terça-feira, invadir o CT, cobrar jogador, cobrar comissão técnica, na quinta-feira tentar invadir acabar, lá vestiário, para dar dura. Não dá, aí não dá, gente. Não, pô, tem que jogar junto. Estamos no início do Campeonato Brasileiro ainda, calma, gente. Já pensou, Pretzel, nós estamos na 7ª rodada do Brasileiro. Pô, a torcida tem que jogar com o time, não é fazer isso na 7ª rodada do campeonato, com um treinador chegando agora. A Vila já está com histórico ruim de interdição, assim como outros estádios também. Só para lembrar que a Neoquímica Arena pegou 4 jogos, né? Na confusão lá do Corinthians, pegou 4 jogos sem torcida. Na final contra o Palmeiras. Na final contra o Palmeiras, ali no Paulistão do ano que vem. Eu achei pouco. Achei bem pouco. Mas ainda pegou alguma coisa. Mas a Vila também já tá com histórico ruim, já vira reincidente. Aí os caras querem invadir a sala de imprensa. O que adianta? Sabe? Mais uma vez, torcida uniformizada, que hoje é mais forte que o técnico. Eles estão numa hierarquia muito grande em todos os clubes, os dirigentes têm medo deles. Então é um negócio assim que o Santos precisa de apoio, cara. Não é possível isso. Agora, não adianta jogar para 7 mil, 8 mil pessoas, né? E a renda dá 300 mil. E aí não tem clube que se sustente com isso, cara. São Paulo hoje vai botar o quê aqui? 30, 35 mil pessoas? Uma renda de 2,5 milhões. Olha a diferença. Amanhã o Corinthians põe 45 mil pessoas, pelo menos, contra o Inter. Renda de quase 3 milhões de reais. O Palmeiras tem dado em Libertadores renda de 3,5 milhões. E aí? Isso desde que os novos estádios foram construídos. Tudo bem que o Corinthians não consegue abater, não consegue o dinheiro da renda, porque o juro é muito alto. Mas ainda assim, a torcida lota estádio toda hora. A que ponto chegou o Santos, cara? O Santos tem que jogar num estádio grande, compatível com o tamanho dessa torcida. Quando neste momento o Fortaleza aparece no gramado do estádio do Morumbi. Opa, começou o aquecimento aí do Fortaleza? Não, é apenas aquela olhada no gramado. Sim, só aquela olhadinha no gramado. Tá cedo para aquecimento ainda, 8h04. Ainda tá muito cedo. Ô pessoal, pode continuar. A Nina tá me informando aqui que da nossa pergunta de hoje, que é fácil, tem muita gente errando aí. Então atenção, você quer ir com a gente lá no Bar do Luiz Fernandes? Próxima quinta-feira, Esporte em Debate no Bar do Luiz Fernandes. Sensacional, você e um acompanhante. Olha só que coisa maravilhosa. Os ouvintes da Bandeirantes vão comemorar o aniversário da RB, os 88 anos da Rádio Bandeirantes, com a gente na quinta-feira lá no Bar do Luiz Fernandes e na sexta-feira no Camarote Morumbis Premium. Minha gente, Camarote Morumbis Premium, sensacional. Você vai ter uma noite ali fantástica, com comida, bebida da melhor qualidade. O Camarote Morumbis Premium é o melhor e mais completo camarote do Morumbi. O melhor atendimento, buffet com comida de chefe e as melhores bebidas. Vá conhecer e se surpreenda. Além de jogos e shows, faça o seu evento lá no Camarote Morumbis Premium. Quer conhecer mais? O site deles, camarotemorumbis.com.br, camarotemorumbis.com.br. Você conhece toda a estrutura, faz o seu evento lá, ou então vai assistir um jogo do São Paulo, vai a um show no melhor camarote lá do Cícero Pompeu de Toledo. Então a pergunta para você participar com a gente, concorrer, quinta-feira, Bar do Luiz Fernandes. Ei, lugar maravilhoso, eu amo o Bar do Luiz Fernandes, eu amo o Edu, o seu Luiz, a dona Idalina, sensacional. Você vai acompanhar o Esporte em Debate junto com a gente lá, você e um acompanhante. E na sexta-feira, no Camarote Morumbis Premium. Qual foi o narrador que transmitiu a maior derrota da seleção brasileira na história da Copa, o 7-1 para a Alemanha na Copa de 2014? É fácil demais, hein, gente? É fácil demais. É só mandar a sua resposta aí. A primeira resposta correta vai com a gente na quinta-feira para o Bar do Luiz Fernandes e na sexta-feira para o Camarote Morumbis Premium. Não tá muito frio hoje não, né, Prédio? Tá boa a temperatura aí pro povo chegar aí no Morumbi, né? Tá agradável, né? Mas sugiro um casaco para os mais desavisados. Casaco simples, fino, certo? Sim. Não precisa ser de lã, pode ser de moletom. Você tá com frio, Prédio? Não. Até porque é o que diz o Michel Lopes, né? Eu não passo frio, né? Porque geralmente eu tô coberto de razão.
Você tá coberto de razão e cheio de conteúdo. Ô, Pretzel, na fila da humildade o senhor não passou, não, né? Ah, é que eu só tiro onda, né? Só tiro onda, porque da nossa equipe disparado, envolvendo narradores, comentaristas, repórteres, produtores e plantões, eu sou o mais humilde, mas disparado. Eu gosto do Pretzel porque a humildade em pessoa. Ele chega e não tem pra ninguém. A humildade em pessoa. Ô Pretzel, o Corinthians ganhou aí na estreia do Dorival Júnior. Aliás, uma vitória, pra mim, consistente. O Corinthians venceu e mostrou um futebol mais consistente. Um futebol, claro que não é uma maravilha ainda, óbvio, né? Mas mostrou ali uma coisa mais sólida em termos... não vou nem falar de termos táticos, nem deu tempo pro Dorival fazer nada disso, né? Mas eu acho que contra o Novo Horizontino o Corinthians já mudou, mostrou uma cara um pouquinho melhor ali. E deixou uma esperança aí pro torcedor corintiano dentro de campo, né? Porque fora dele o Corinthians continua uma bagunça danada, viu? Eu concordo plenamente contigo. Agora, o Dorival, ele fez algo muito interessante. Estreia dele, ele tem que proteger a defesa. Então ele preencheu o meio de campo com jogadores mais descansados. Eu até me surpreendi com a escalação inicial no jogo contra o Novo Horizontino, mas ele protegeu a defesa. A defesa do Corinthians é fraca hoje. São zagueiros que não se completam, né? Aliás, eles se atrapalham, essa aqui é a realidade. Então ele fechou o meio campo para a defesa não estourar, para não chegarem cara a cara contra os defensores, e deu certo. O que o Novo Horizontino fez? Teve uma chance, um chute no início do jogo, e depois foram muitas bolas levantadas. Ele teve uma chance com o Marlon no fim do jogo, que ele erra o chute dentro da grande área, mas o Corinthians ganhou o jogo de maneira, acho que até tranquila, perto do que a gente esperava da dificuldade do jogo. Então o Corinthians com a vaga encaminhada para as oitavas, e amanhã é um jogo tenso, um jogo físico, um jogo duro, mas eu acho que o Corinthians tem condição de vencer, com o estádio lotado e com a motivação pela estreia do Dorival Júnior aqui em São Paulo. Amanhã é jogaço, hein? E amanhã, rapaz, é jogaço, Corinthians e Inter. Além de toda a rivalidade, o Inter tá com um bom time. Amanhã é jogo grande, amanhã é jogo gigante. Claro, com a transmissão Bandeirantes neste sábado. Mais uma partida fantástica aí, mais um jogaço de bola que você vai acompanhar com a gente nesse feriadão aí, né? E domingo tem Palmeiras e Vasco, ou Vasco e Palmeiras. O jogo vai ser no Mané Garrincha. E o Vasco... tá vendendo alguns mandos também, né, Pretzel? E esse contra o Palmeiras vai ser lá no Mané Garrincha. Melhor pro Palmeiras, evidentemente, apesar da fase ruim aí do Vasco, mandando o Carille embora, mas vai estar dividida, a torcida dividida lá no Mané Garrincha, não é a mesma pressão do que em São Januário, né? Claro. São Januário a pressão é muito maior, né? Mas o time do Vasco é fraco, hein? Nossa Senhora, é fraco, o Coutinho tá fisicamente bem descontado, o Payet já não é mais a mesma criança desde o ano passado, a defesa é super exposta, e quem é que o Pedrinho vai trazer de técnico agora, né? Eu tava vendo hoje uma publicação de da Sport TV, que eles estavam debatendo que as chances do Felipe ser confirmado como técnico chegam a 90%, porque o Pedrinho tá com dificuldade de contratar treinador, então mandou o Carille embora para colocar o Felipe Maestro. Aí também é planejamento zero, hein? É uma ação entre amigos. Impressionante isso, hein, Caprinha? Que é o Vasco da Gama, hein? O Pedrinho, quando estava do nosso lado aqui, trabalhou na Bandeirantes, gente boa demais. Mas quando estava do nosso lado com o microfone na mão, ele adorava dar umas alfinetadas nos jornalistas e até criticava quem falava muito de jogadores e técnicos. Lembra disso? Sim. E agora sim. O Pedrinho... O que o Pedrinho comentarista diria da gestão dele próprio, Pedrinho presidente? Qual seria o comentário de Pedrinho sobre a gestão do presidente Pedrinho? Eu tenho essa curiosidade. Ele tem ficado bravo algumas vezes lá, com críticas, não é? Gente, infelizmente, o Vasco da Gama, também do ponto de vista administrativo, está numa situação ridícula, né? E não é de hoje, não é de 5 anos, né? Isso vem já de bastante tempo, O Vasco está numa situação caótica, muito ruim, muito ruim. É isso, né? Enquanto os clubes não se tocarem que administrações ruins não vão resgatar, só o peso da camisa não vai ser suficiente para pagar a conta, vai ficar essa loucura toda aí que a gente está vendo.
Ô, Nina Gagliotti, tem mais, além de São Paulo e Fortaleza, tem mais jogo hoje? Tem mais coisa relevante hoje aí, Nina? Claro que tem, Capri, sempre tem, né? O mundo da bola nunca para. Hoje também tem Série B do Campeonato Brasileiro, jogo que conseguiu superar o horário do nosso, que já é um tanto quanto surpreendente. Mais que o nosso? Mais que o nosso. Que isso? Ferroviária e Curitiba começa às 9h35. Que isso? É em Araraquara o jogo? É, em Araraquara. A CBF, de fato, caprichou numa sexta-feira, emenda de feriado, um jogo às 9h35. Porque lá em Araraquara o povo gosta de acordar tarde, é por isso, viu, Nina? A CBF sabe que lá... geralmente tem essa tradição, todo mundo acorda tarde. O pessoal sai meia-noite do estádio, depois no dia seguinte acorda meio-dia, a CBF sabe disso, o povo gosta de... Então eu falo, vamos marcar 9h35 lá em Araraquara. O povo gosta de dormir até tarde, não tem problema se o jogo acabar tarde. Então é 9h35. Então, se deixasse, viu, pra vontade deles, o jogo ia ser 10 horas toda vez. Toda vez, 10 da noite, né? Eles adoram isso. Eles não sabem que o povo acorda cedo agora. Não é, Pretzel? Não tem mais esse negócio de acordar meio-dia. Agora o povo acorda cedo pra trabalhar cedo. Cedo. Inclusive amanhã, né? Sábado é um dia bom pra correr no parque, né, o Capri? Claro. Porque adora correr, pra jogar uma bola no Parque do Povo. Opa, espetacular. E também pra ir na academia e no Pilates. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A nossa pergunta de hoje, nós estamos perguntando aqui qual narrador da Rádio Bandeirantes narrou a derrota da seleção brasileira em 2014 para a Alemanha, o 7-1. Estão falando do Galvão Bueno aqui. O Galvão narrou na Globo, gente. Mas não na Rádio Bandeirantes, né? Hoje, se fosse hoje, talvez ele poderia narraria ser talvez, na TV, mas é né? na Rádio Bandeirantes. Não sei, mas esse é o Denis que sabe, mas... Ô, Pretzel, é aqui, é na Rádio Bandeirantes, gente. Mas foi uma pegadinha, hein? Agora que vocês explicaram. Não, mas, pô... foi. Não, lógico que não. Olha lá, você tá vendo isso? Você tá vendo isso, quer pegar o ouvinte, Pretzel? Sabe o que isso quer dizer, né? Que ele caiu na nossa pegadinha. Ele também ia falar Galvão Bueno. A Nina é terrível nas perguntas, viu? Terrível. A Nina é danada, viu? A Nina gosta de pegar os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma pergunta simples. Quem narrou o 7-1 na Rádio Bandeirantes? A Rádio Bandeirantes, é isso aí. Essa é a pergunta. Aí ficou fácil. Ah, pronto. Aí. Fala aí, Capri, era essa a pergunta Olha desde aí. o começo. Como aí ficou fácil, Pretzel? É a mesma pergunta. O senhor tava nessa, Pretzel? Não, eu não participei do jogo, até porque tu não me escalaste, mas eu ouvi a transmissão. Não, porque você estava em outro jogo, não é porque eu não te escalei, você estava em outra transmissão. Não, que era semifinal, né? Eu fiz o terceiro e quarto do Brasil, que o Brasil levou 3-0 da Holanda. É isso mesmo. Muito bom. Ô, Nina, você sabe quem é, né? Eu sei, inclusive, já temos o trecho separado, um trecho muito especial. Então você deixa guardadinho aí que a gente vai, já, assim que a gente divulgar o nome do vencedor, que vai com a gente no Bar do Luiz Fernandes, com um acompanhante. E no Camarote Morumbi Premium, também um ouvinte com acompanhante, a gente vai trazer aqui um trecho dessa narração histórica, não é? O 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. Qual foi a maior vergonha, Pretzel? A derrota do Brasil na Copa de 50 em casa no Maracanã ou 7-1 para a Alemanha nas quartas de final da Copa de 2014 em Belo Horizonte? Essa pergunta é muito boa, mas eu acho que a vergonha foi o 7-1. Né? Porque a derrota para o Uruguai de virada em 2-1 foi mais uma, como é que eu posso dizer, um salto alto, né? Uma soberba pelo que o Brasil jogou aquela Copa. O Brasil ganhou de todo mundo. Inclusive teve uma goleada sobre a Espanha na semifinal, que teve as baladas de Madrid, né? Que foi um jogo histórico, foi 6-1 contra a Espanha. E aí o Brasil chegou jogando pelo empate contra o Uruguai. Então o Brasil foi muito favorito. Lembrando que na primeira fase o Uruguai só teve um jogo, porque algumas seleções desistiram da Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí ao invés de 16, nós tivemos 13 participantes. Então, assim, o Uruguai pegou só um time na primeira fase, né? Ou no máximo 2, alguma coisa assim. Mas o Uruguai teve um grupo fácil na primeira fase. Mas ninguém dava nada pelo Uruguai. E no dia do jogo saiu a foto no Jornal do Brasil, né? Ou Jornal do Brasil, né? Eis os campeões do mundo. E foi uma farra na concentração. Farra que eu digo não de festa dos jogadores, mas muitos políticos, muitos dirigentes, muitos amigos tirando, certo? Querendo tirar fotos, querendo conversar com os jogadores. Isso desconcentrou o Brasil.
e o Brasil tomou a virada. O 7-1 foi uma vergonha do primeiro minuto até o final, e eu vou dizer mais, viu? Uma vergonha que até ela foi meio que planejada, porque a diferença entre a Alemanha e o Brasil naquela Copa já estava grande, assim que o confronto foi definido. Não sei a tua opinião, Capri. Assim, ali certamente a Alemanha foi completamente superior, dominou completamente a seleção brasileira, né? O Felipão fez uma leitura completamente equivocada do jogo, né? Quando começou a tomar gol, não agiu para estancar a coisa. Foi uma catástrofe, foi um caos. E eu também fico, assim, para mim, a derrota de 50 não foi um vexame. Não foi uma derrota. Uma derrota. O Brasil perdeu. Bem, teve aquele clima, aquela festa, né? Antes do jogo, é fato. Mas foi uma derrota de jogo. O Brasil saiu na frente e tomou a virada. E jogando da sua maneira. O 7-1 foi uma vergonha pela incapacidade da seleção brasileira de entender o que estava acontecendo. Os caras tomaram um baile de bola e ninguém sabia o que fazer. Todo mundo perdido. Então foi um vexame mesmo, um vexame. Uma seleção jogando em casa, uma seleção já pentacampeã do mundo, jogando em casa, tomar um sacode, um baile como tomou da seleção da Alemanha, que era uma baita seleção. Mas eu me lembro. Era um belo time, não é, Pretzel? Mas não podia, né, tomar de 7-1, né? Não podia. O senhor apresentou concentração no domingo. O jogo foi na terça, lembra? Isso. Sim. Nós fizemos uma concentração especial porque não havia jogos. Sim. Nós ficamos no ar umas 5 horas, mais ou menos, no domingo à tarde. E no final, o senhor pediu o palpite de cada um. Certo. E eu falei que a Alemanha iria ganhar. O senhor ficou brabo comigo naquele dia. Eu fiquei bravo com você. O senhor ficou brabo. E eu ainda disse assim, ó. E periga golear. E ficou mais brabo ainda comigo ainda. Foi mesmo? Foi. Eu não lembro disso. Vamos resgatar esse programa aí, nesse concentração aí, especial do domingo, antivéspera do jogo do Brasil contra a Alemanha. Momento histórico do rádio brasileiro, com o Pretzel antevendo a catástrofe no Mineirão. Meu Deus do céu, mas foi uma catástrofe mesmo, né? Olha, 11 anos atrás, hein? Parece que foi ontem. Parece que foi, já se passaram 11 anos. Diz a lenda que o Galo e o Roque Júnior, que foram os observadores, né, Capri? Eles fizeram um relatório que o Brasil tinha que jogar fechado, né? Diz a lenda, né? Diz a lenda. O Galo, tu pergunta pra ele, isso e ele te responde algo sobre economia, pra não ter que falar no assunto, né? E o Roque Júnior também. Então, diz a lenda que os relatórios eram, tem que fechar, porque a coisa não é fácil e tal. Aliás, a Alemanha, na realidade, não sei se tu concorda, além da final contra a Argentina, que foi um jogo parelho, o jogo contra a Argélia nas oitavas de final foi o mais difícil da Alemanha até chegar na final. Que foi no Beira-Rio. Foi um jogo dificílimo, Alemanha e Argélia nas oitavas. Mas a seleção da Alemanha era um belo time e foi merecidamente campeã do mundo. Vou escalar pra ti aqui, a gente tem que se lembrar, né? Neuer, Löw, Mertesacker, aí Hummels ou Boateng, né? Acho que é o Hummels ou Boateng, um dos dois, né? E na lateral esquerda, Havertz. Aí o meio de campo era Khedira, Schweinsteiger, Kroos e Ozil, Miller e Klose. Belo time, hein? Nossa, timaço. Time... Era o Boateng, tá dizendo a Nina que era Boateng. Perfeito. E Hummels. Mertesacker. Não, Boateng e Hummels, Nina, é isso? O Mertesacker não jogou então, mas era o titular. Não, o Mertesacker não jogou. Boateng e Hummels, a dupla de zaga titular na final contra a Argentina. É isso aí. Bom, minha gente, 8h21, então continue mandando mensagens aí no nosso WhatsApp. Só vale no WhatsApp, hein, gente? Por favor, você que tá aqui mandando mensagem pra ir no bar do Luiz Fernandes ou no Camarote Morumbi Premium com a gente, só vale no WhatsApp, tá? No YouTube não vale. Tem que mandar no 999048756. A Nina Gagliotti está recebendo aqui as respostas. A primeira correta que chegar vai na quinta-feira com a gente no Bar do Luiz Fernandes e na sexta-feira no Morumbi Premium. Um ouvinte para cada dia, não é? Não é um que vai ganhar os 2 dias, senão não dá também, né, gente? Então vocês vão aproveitar demais aí, pelo amor de Deus. São 2 eventos espetaculares. Quinta-feira, Bar do Luiz Fernandes. Bar do Luiz Fernandes na quinta-feira. Sensacional.
E depois, na sexta, Camarote Morumbi Premium, que vai estar fechado pra gente lá no Morumbi, pra gente celebrar os 88 anos de história da Rádio Bandeirantes. Você, ouvinte da Bandeirantes, e um convidado, são os nossos convidados para essas duas ações. Então, quando você mandar a resposta, coloca na frente aí, coloca a sua resposta e coloca: quero ir no bar do Luiz Fernandes ou quero ir no Camarote Morumbi Premium. Só para a gente poder identificar direitinho aí, para não dar confusão, né? Então você já sabe que o bar do Luiz Fernandes fica ali na Zona Norte. É um lugar icônico da cidade de São Paulo. Estava vendo hoje lá nas redes sociais, estava lotado hoje. O bar do Luiz Fernandes estava cheio, lotadinho, porque o lugar é realmente espetacular. E então você tem a chance de estar com a gente lá na próxima quinta-feira, acompanhando a transmissão ao vivo do Esporte em Debate, e na sexta-feira no Camarote Morumbi Premium. PDV já está com a gente? Pô, chegou rapidinho, hein? Foi rapidinho, PDV. Chegou rápido aí. A gente vai driblando aqui, né, o acesso, porque o pessoal fecha as ruas por aqui. E a gente chegou praticamente junto com o time do São Paulo. Opa. Mas a distância, né, da Band, a gente tá pertinho, então dá pra chegar rapidinho, viu, Capri? Boa, e muita gente aí do lado de fora chegando ao Morumbi, PDV? Olha, não muito, né, Capri? Claro que o Morumbi sempre recebe bons públicos. Na terça-feira, quase 30 mil pessoas. Eu acho que hoje teremos na casa de 30 mil também por aqui. Um dia mais tranquilo, podemos dizer assim, tempo frio, sexta-feira, 9h30 da noite. Mas claro que o público se faz presente aqui no Morumbi. Com o São Paulo já escalado, viu, Capri? O senhor já chegou e pegou a escalação já, então. Exatamente, boa. Exatamente. Então sobe o hino aí, Adriano. Vamos lá, vamos ouvir aí a escalação do São Paulo com hino e tudo aí pro torcedor tricolor que tá chegando ao Morumbi, tá em casa. Vamos lá, sobe o hino aí do São Paulo. O tricolor, como é que vai jogar o São Paulo, PDV? Conta aí. Notícias boas, hein, Capri? A primeira delas no banco de reservas, né? Conforme o previsto, esperado, depois de praticamente 2 meses, Lucas Moura está à disposição de Zubeldia, começa no banco de reservas, deve entrar no decorrer do jogo. Mas boas notícias também no time titular, porque o Alan Franco, que deixou o campo terça-feira ali meio baleado, está confirmado, assim como o Ferreirinha, que foi ali poupado, né? Tava com aquela sobrecarga, foi poupado na terça-feira, hoje também volta entre os titulares do São Paulo, que não tem Enzo Dias, não tem Marcos Antônio, que cumprem suspensão, mas tem Rafael no gol, Ferrarese pelo lado direito, a zaga formada, portanto, com o Juan e também o Alan Franco, e o Wendel aparecendo do lado esquerdo. Meio de campo tem Alisson, Bobadilha, Alves, e aí mais à frente Ferreirinha, Lucas Ferreira e André Silva. Luciano, mesmo com os 2 gols marcados na última terça-feira, volta ao banco de reservas. Repetindo então: Rafael, Ferrarese com Cédric hoje poupado no banco de reservas, a dupla de zaga com Juan e Alan Franco, Wendel pela esquerda, meio campo tem Alisson, Bobadilha e Alves, mais à frente Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. O São Paulo escalado por aqui, Capri. PDV, essa história que o Cruzeiro quer levar o Lucas Ferreira embora aí por 40 milhões de reais, que negócio é esse aí, PDV? Pois é, né? É uma situação... O São Paulo tem contrato com o Lucas Ferreira até 2028. Mas é um jogador que se valorizou muito nos últimos tempos e tem uma multa considerada baixa aí, né? Na casa de 6 milhões de euros. Então o Cruzeiro acenou com uma possibilidade, mas existe um otimismo total aqui no São Paulo de que nos próximos dias o Lucas Ferreira vai renovar o contrato, vai subir o valor da multa e só sai do São Paulo pro futebol europeu, pelo menos é essa a informação que a gente tem, viu, Capri? Preto, eu se sou o agente aí, com todo respeito ao Cruzeiro, né? Sim. Mas se eu sou o agente do rapaz aí, falou: São Paulo, vem cá, melhora aqui, porque não queremos ficar aqui, não é? Acho que hoje, melhor negócio pra ele é de seguir no São Paulo, né? Olha, eu acho que sim. Agora, o São Paulo demorou pra renovar, né? Logo depois da Copinha já poderia ter renovado, foi adiando, e aí ficou torcendo pra que o menino explodisse, né?
Ele é bom jogador, viu? Eu acho que ele é um prospecto assim de jogador muito bom, e eu repito pela enésima vez, ele tem algo que os atacantes atuais perderam, que é a ambição pelo gol. O Lucas Ferreira vai pro gol, ele pega a bola, entra na área e vai em direção ao gol. Vários atacantes, até alguns experientes, estão com medo de atacar. Os caras chegam perto da área e tocam para trás, ou fazem cruzamentos aleatórios. Então o Lucas Ferreira ganhou muito espaço também, chamou muita atenção também por isso. Um jogador rápido de costura, né? Vem costurando com o pé invertido, bate no gol também. Então por isso que ele chamou a atenção. Não é nenhum craque ainda, mas é um bom prospecto, sem dúvida. E se o São Paulo bobear, vai perder o jogador. Também acho, viu? Também acho ele com um potencial muito bom. Acho que não vai ser craque, né? Não vai ser aquele craque, mas vai ser um jogador de muito boa qualidade. Agora pode vir a ser craque também. Tá começando, né? Tá começando. Mas é impressionante quando surge um jogador assim, hoje, atualmente, no Brasil, com potencial, você já fica, opa, que maravilha, que bom, que bom. Porque tá cada vez mais raro surgir jogadores de qualidade no Brasil, né? E o Lucas Ferreira me parece que é esse jogador, viu, Pretzel? Eu também acho, ele vai ser convocado para o Mundial Sub-20 também, sem nenhuma dúvida, né? Um abraço ao Minoru Bonioli, que está sempre na nossa escuta, ele mora no Japão e está nos ouvindo lá. Também percebi o Abel aceitando falar da seleção, mas o Ordem e Progresso que ele disse quis dar uma cutucadinha na bagunça da CBF e na decadência da seleção, pode ser também, que ele falou do lema da bandeira, né? Ordem e Progresso, o Abel Ferreira. E um abraço também ao Gustavo Freitas, está ouvindo a gente lá na Baixada Santista. Grande Gustavo Freitas, muito obrigado pela audiência e um abraço a você. E aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial temos o José Flormi, Mariceu Oliveira, José Melo, Célio Genuíno, Matos Filho 4.0, Adriana, o Gilmar, Adriana mais uma vez, Birulei. Ô Birulei, que isso, rapaz, você tá bom? Muito obrigado pela audiência aí, viu? Muito bom ter você e todo mundo conosco aqui. O Leandro Muniz Barbosa, Edmilson Barros Batista, muito bom. José Melo, alô Zé Melo, Matos Filho, tá lá. José Roberto, é isso aí, Zé Roberto. Nicolas, Edmilson Barros, Wagner Augusto Ramalho, Maurício Vital, José Luiz Franco, Dario Silva, Pedro Sérgio Pereira, Claudinho Teixeira, ô Claudinho, um abraço a você, William Araújo, Cássio Lira, Alan Fariz, João 1980, Gilberto da Silva Amâncio, Sidney Zacarias, Célio Santos Soares, Alan José Roberto, Talde Silva Moreira, Eliette Costa Leite, Clécio Arruda, Matheus Barros, Júnior Zuliani, Matheus Barros, Antônio Garcia, aí, Tonhão, Renan Caires, é isso aí, Mike Santos, Zé, valeu Zé, DJ Bagu, ô DJ Bagu, bota o óculos aí, não vai errar na música, hein, Antônio Garcia, Milton Ferreira Bueno, Alan Fares, Darlan Rocha, Eduardo Verde, Darlan Rocha, Heleno Souza, José Melo, Célio Santos Soares e a todos vocês que estão com a gente aqui, muito obrigado. A nossa audiência, como sempre, massacrante também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quinto sinal marcou 8h30, hora oficial do Brasil. Temos que ir para um intervalo primeiro aqui do Esporte em Debate. Lembrando que já Pedro Martelli assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes. Ele vai transmitir São Paulo e Fortaleza. O Fortaleza está escalado também, PDV? Vamos ver, o Fortaleza é sempre parada dura, hein? Temporada do Fortaleza não tá aquela maravilha como em anos anteriores, mas é sempre chato. Sempre muito chato. Tá escalado aí o Fortaleza, ou PDV? Vamos ver aqui se já divulgaram no X, Capri. Por enquanto não, hein? Vou até entrar aqui no perfil direto do Fortaleza. O São Paulo 8h31 já, ó. Tá atrasado. O São Paulo não mandou aqui ainda. Não temos. Não temos o Fortaleza escalado. Não temos. Então vamos pro intervalo. Na volta do intervalo, certamente o Fortaleza já estará escalado e a gente vai trazer aqui com o Paulo do Vale para o Pretzel analisar também no Esporte em Debate. Tudo bem? Você tá meio circunspecta hoje, Nina? O que tá acontecendo aí? Circunspecta? Você achou, Capri? O Quesada tá te contaminando com a circunspecção dele lá.
Você tá muito circunspecta hoje, Nina. Não, imagina. Tô olhando aqui. Né, Capri? Bem silenciosa. Tá concentrada no trabalho. O que tá acontecendo tô aí, olhando Nina? aqui algumas informações, porque daqui a pouco tem o Giro dos Clubes. Ah, isso mesmo. E aí a gente dá uma apurada nas informações para trazer o que há de melhor pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu também tô ansiosa para você revelar quem vai ganhar essas idas ao aniversário da Rádio Bandeirantes. Você quer ir com a gente também, né, Nina? Eu tô animado, tô esperando meu convite. A Nina quer ir também, olha só. Ê, Nina Gagliotti, você gosta de uma festa, hein, Nina? Como é que fica o Pusov daí? Se a Nina for, como o Pusov não vai... Tem que fazer uma gestão de crise aqui nos bastidores. Não sei. Quem foi da outra vez no bar do Luiz Fernandes foi o Pusov. Então, dessa vez vai Nina Gagliotti no bar do Luiz Fernandes. A gente reveza. É revezamento. Agora vai a Nina no bar do Luiz Fernandes na próxima quinta-feira lá. Gostas de bolinho, Nina? Olha, Capri, eu gosto de tudo, viu? Os melhores bolinhos do mundo estão lá no bar do Luiz Fernandes. E a coxinha? Boa? Não, tudo é bom lá, né? Não tem coisa ruim lá no bar do Luiz Fernandes. Hoje tinha um PF lá de bife à milanesa. Gente, eu quase chorei quando o Edu mostrou aquilo nas redes sociais. Bife à milanesa com maionese, com arroz à grega, farofinha, ovinho. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas os bolinhos são os melhores. Nossa, nem fale. Mas a comida, assim, é sempre bem feitinha, super gostosa, é uma delícia, é um espetáculo. Eu nunca ativa todas as lombrigas que tem dentro da gente. Eu até falei pra ele esses dias, falei, Edu, você precisa criar um delivery do seu almoço aí, do seu PF. Mandar delivery pra gente aqui na Zona Sul, na Zona Oeste, porque não dá pra gente ir lá pra Zona Norte pra comer. Se ele criar um delivery, aí não dá, aí ele vai arrebentar. Aí tem que criar só uma comida só para delivery. Vai precisar de outra cozinha. Outra cozinha, é sucesso garantido. Muito bom, atenção minha gente, olha só. Vamos para aquela parada rapidíssima, na volta tem o Giro de Manchetes, é o nosso time atualizando a informação do seu time e já, São Paulo e Fortaleza com o Pedro Martelli na Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Hoje começam as atividades da temporada de 2025 da Stock Car. O shakedown acontece às 11h50 da manhã. A partir de 1 da tarde, os 3 primeiros treinos livres da temporada, mas com um detalhe importante. Por conta de atrasos na entrega das peças, que acabou por atrasar também os testes dos novos carros, a organização preparou um formato diferente para essa etapa. Serão 5 treinos e apenas uma corrida que acontece no domingo. 3 desses treinos acontecem hoje e amanhã, sabadão, mais 2. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. PSB 40, deputada Tabata Amaral. Como autora do Pé de Meia, eu sei, isso não é um gasto.
É o investimento que a gente faz nos jovens e no Brasil. Vice-presidente Geraldo Alckmin. A indústria brasileira voltou a crescer depois de tantos anos e está gerando cada vez mais empregos. E os jovens são a maioria dos contratados. Ministro Márcio França. Com experiência, a gente supera barreiras e transforma oportunidades em realidade. Siga nas redes TSB 40. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do esporte motor. Os Estados Unidos recebem neste fim de semana em Miami a primeira de 3 corridas em seu território na temporada. O país também cedia corridas em Austin e Las Vegas. Desde 2023, a Fórmula 1 visita os Estados Unidos 3 vezes, fato que já havia acontecido em 1982, quando Long Beach, Detroit e Las Vegas haviam recebido o GP. Outro país que a Fórmula 1 visitou 3 vezes no mesmo ano foi a Itália. Isso aconteceu em 2020, quando o calendário acabou tendo que ser modificado em consequência da pandemia de Covid-19. Naquele ano, Monza, Mugello e Imola receberam corridas. Em Miami, palco da corrida deste fim de semana, Max Verstappen venceu 2 vezes, em 2022 e 2023. E Lando Norris ganhou no ano passado, sendo que esta foi a primeira vitória dele na carreira na Fórmula 1. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 8h39, vamos lá, vamos girar o nosso time aqui, Adriano Oliveira, vamos girar a nossa equipe para atualizar a informação do nosso ouvinte, do time do coração do nosso ouvinte. É o giro de manchetes do Esporte em Debate, pode soltar. Giro dos clubes no Esporte em Debate. Então começa com o São Paulo, o tricolor já em ação no Morumbi. Fala aí, PDV! E aí eu aproveito para confirmar o São Paulo e escalar o Fortaleza, Capri. O tricolor de Rafael Ferrarese, Juan, Alan Franco, Wendel, Alisson, Bobadilha Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. O Fortaleza de João Ricardo Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Martínez, Lucas Sacha, Rosseto, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Hoje é só comigo, Pretzel, você tá sem conteúdo hoje. Agora o Santos, Bruno Migliozzi. Santos conta com retornos importantes para o duelo contra o Grêmio neste domingo às 6h30 em Porto Alegre. Soteldo, Gabriel Bontempo e Tassiano voltam de lesão e ficam à disposição de Kleber Xavier. Podem ser escalados inclusive como titulares. Treinaram normalmente nessa sexta-feira. Porém, Barreal segue fora se recuperando. Não só ele, também Guilherme. Teve lesão muscular constatada e é mais um desfalque do Peixe, pelo menos pelas próximas semanas. Destaque do Corinthians, Luiz Fabiani. Corinthians terá retorno de Memphis Depay em primeiro jogo de Dorival Júnior à frente do timão na Neoquímica Arena. O atacante holandês está recuperado de um trauma sofrido no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e formará dupla de ataque com Yuri Alberto, provável Corinthians, Diogo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Andileri, Ranieri, José Martínez, Carrilho e Coronado, Yuri Alberto e Memphis Depay. Destaque do Palmeiras é com você, Nina Gagliotti. Mike e Rafael Veiga treinam com o elenco do Palmeiras e ficam mais próximo de retorno, mas não devem ser relacionados para a partida contra o Vasco. Marcos Rocha e Bruno Rodrigues seguem tratando lesão.
O Palmeiras ainda treina amanhã pela manhã antes de viajar para Brasília, onde acontece o jogo no domingo, às 4 horas da tarde. Muito bom, escalou o Fortaleza aí, PDV. Sim, Capri, João Ricardo Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Martínez, Lucas Sacha, Rosseto, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Olha só, Pretzel, é um time de respeito aí do Fortaleza, apesar desse começo de temporada aí no Brasileirão não tá sendo daquelas maravilhas todas, mas esse time do Fortaleza é sempre muito, muito perigoso, né? O time veterano, né? Porque se a gente for olhar para a escalação, você tem o Gustavo Mancha tem 20 anos, bom zagueiro, hein? Bom zagueiro. Aí você tem, com exceção dele, o resto todo mundo, acho que o Rosseto ainda não. Dele e do Rosseto, todos os outros têm 30 anos ou mais. Então é um time realmente com uma idade bem avançada. É mais uma equipe que tem um conjunto forte, não está fazendo um bom ano até agora, mas tem um treinador que está há quase 5 anos lá, né? É o Abel Ferreira, argentino, que é o Vojvoda. Então daqui a pouco esse time engrena de novo. É isso aí. Você estava falando, não é, Pretzel, em uma eventual substituição ao Abel Ferreira, caso, né, tenha um convite para a seleção, caso ele saia do Palmeiras para a seleção, isso tudo é hipótese, né? O Vojvoda não seria um ótimo nome para substituir o Abel Ferreira no Palmeiras? Eu acho que não. Acho que o Palmeiras deveria ir no Jorge Jesus, se o Abel sair. Acho que o Palmeiras tem que ir no Jorge ou no Arthur Jorge. Tentar tirar o Arthur Jorge lá do Catar. Um dos dois. Bom, vamos ver. Tudo especulação por enquanto. Então é o seguinte, vamos para uma parada rapidíssima. Mais uma rapidinha aqui, hein? A gente já volta com o Esporte em Debate e daqui a pouco tem ele, Pedro Martelli, vai transmitir São Paulo e Fortaleza com os comentários do Alexandre Pretzel e as reportagens do Paulo do Vale. Até já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. No Disney Plus a gente vive a Libertadores e dia 7 e quarta tem Palmeiras em campo. Quando ouve a palavra Verdão, o Cerro amarela. São 5 vitórias do Alviverde nos últimos 5 jogos contra os paraguaios. Bora pra sexta, Verdão. É dia de Cerro Porteño e Palmeiras na Liberta. Quarta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. PSB 40. Eu sou Tabata Amaral, deputada autora do Pé de Meia, que garante apoio financeiro para os jovens continuarem na escola, e da lei, que garante a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres mais pobres. Porque quando tem mulher na política, tem mais compromisso com a vida real, com dignidade, com futuro. E tem espaço para você aqui. Felícia ao PSB. Siga nas redes PSB 40. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre.
Camisa 10 bateu com o pé esquerdo. No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. O artilheiro da edição atual da Libertadores de 2025 tem 41 anos e é um velho conhecido do torcedor brasileiro, principalmente dos palmeirenses. Hernan Barcos chegou ao 5º gol dele nessa edição, na vitória do Alianza Lima por 3-2 contra o Tajeres. Gol marcado no final da partida, após um bonito domínio de peito e uma finalização certeira. A cabeleira não é mais a mesma dos tempos de Brasil, mas o faro de gol continua apurado. Na pré-Libertadores, Barcos balançou as redes em La Bombonera, derrubando o Boca Juniors da competição. O argentino, que chegou a anunciar que 2025 seria o último ano atuando como profissional, já cogita adiar a aposentadoria depois de demonstrar que ainda é um atacante decisivo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h48, chegou o momento tão esperado. Vamos divulgar aqui o nome dos ganhadores. Quem vai com a gente na próxima quinta-feira no bar do Luiz Fernandes? Ei, assistir o Esporte em Debate ao vivo, lá com o Edu, com a Dona Idalina, com o seu Luiz e com aquela atmosfera incrível do bar do Luiz Fernandes. Vai assistir ao vivo o Esporte em Debate e celebrar os 88 anos da Rádio Bandeirantes na próxima quinta e na sexta-feira, no Morumbi Premium, o melhor camarote do estádio do Morumbi. Comida de chefe, comida e bebida à vontade, música, som, aquela atmosfera incrível para celebrar os 88 anos da Rádio Bandeirantes. Então agora, Nina Gagliotti, atenção, primeiro bar do Luiz Fernandes, quinta-feira. Quem é o ouvinte ou a ouvinte, não sei quem é que respondeu corretamente a pergunta aí. Quem é que vai com a gente para lá, hein, Nina? O César Fernandes dos Santos, atendendo aos pedidos, viu, Capri? Ele pediu especificamente para ir no bar do Luiz Fernandes. Aê, César, parabéns, hein? Fica ligado aí que a gente vai entrar em contato contigo. Vai o César e um acompanhante, ou uma acompanhante. Ele vai levar aí um convidado ou uma convidada com a gente na próxima quinta-feira lá no bar do Luiz Fernandes. Estamos te esperando por lá. E agora, sexta-feira, no Camarote Morumbi Premium. Quem é que vai estar conosco lá, Nina? O Marcílio Pereira de Moura também mandou mensagem falando que queria muito conhecer o camarote no estádio do Morumbi, ele que foi o selecionado, Capri. Então temos aí César e Marcílio, parabéns, muito obrigado por participarem conosco aqui. Coisa linda, estamos esperando vocês aí na próxima semana para comemorar os 88 anos da Rádio Bandeirantes no bar do Luiz Fernandes, no camarote Morumbi Premium. E a resposta da nossa pergunta aqui, né? Quem narrou na Rádio Bandeirantes o maior vexame da história da seleção brasileira em Copas do Mundo? A derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1. Quem foi, hein? Está confirmado o maior vexame do futebol brasileiro numa Copa do Mundo. No Mineirão, na semifinal da Copa, a Alemanha 7, Brasil 1. Vem aí na maior rede de rádio do Brasil, Ricardo Capriotti. José Silvério e o vexame. José Silvério, grande Silvério, narrou o maior vexame da história da seleção brasileira. Muito obrigado a todos vocês que participaram. E aí, não é? Esse momento épico, o Silvério teve, dá para dizer que teve a honra, né? Mas teve o desprazer na oportunidade de narrar esse vexame aí da seleção brasileira, esse 7-1. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que mandaram as respostas aqui pra gente. Fiquem ligados, porque a semana que vem tem mais ouvintes que vão com a gente, hein?
Na segunda-feira a gente vai sortear ouvintes também, na terça, na quarta. Então fiquem atentos aí, porque semana que vem a gente vai ter mais promoções aqui, mais ouvintes que vão celebrar o aniversário de 88 anos da Rádio Bandeirantes junto conosco. 8h51. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. PSB 40, deputada Tabata Amaral. Como autora do Pé de Meia, eu sei, isso não é um gasto. É um investimento que a gente faz nos jovens e no Brasil. Vice-presidente Geraldo Alckmin. A indústria brasileira voltou a crescer depois de tantos anos e está gerando cada vez mais empregos. E os jovens são a maioria dos contratados. Ministro Márcio França. Com experiência, a gente supera barreiras e transforma oportunidades em realidade. Siga nas redes PSB 40. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. Você já visitou as exposições em cartaz na Japan House São Paulo? No térreo, a mostra Princípios Japoneses, Design e Recursos aborda o conceito nipônico de minimizar ao máximo qualquer desperdício, valorizando as técnicas tradicionais do país. Já no segundo andar, a mostra A Vida que se Revela exibe fotografias que capturam cenas cotidianas produzidas por artistas de diferentes gerações. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Venha descobrir um Japão como você nunca viu. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Está sabendo que apostar ficou simples? É isso mesmo. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites na opção Criar Aposta. Faça múltiplas e turbine seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse estrelabet.bet.br. Eu vou repetir, estrelabet.bet.br. Abra já a sua conta e vem para a Estrela Bet. Simples e num instante. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a
Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. PSB 40, deputada Tabata Amaral. Como autora do Pé de Meia, eu sei, isso não é um gasto. É um investimento que a gente faz nos jovens e no Brasil. Vice-presidente Geraldo Alckmin. A indústria brasileira voltou a crescer depois de tantos anos e está gerando cada vez mais empregos. E os jovens são a maioria dos contratados. Ministro Márcio França. Com experiência, a gente supera barreiras e transforma oportunidades em realidade. Siga nas redes PSB 40. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h57, finalzinho aqui do Esporte em Debate. O Pretzel tá enchendo o Morumbi aí, Pretzel? Razoavelmente, viu? Aliás, o anel do outro lado, o anel superior, abaixo do placar eletrônico, não abriu de novo. Então é sinal que a gente deve ter, como disse o PDV, uma média de público igual a da última terça-feira do jogo entre São Paulo e Náutico. Naquela ocasião tivemos 29 mil pessoas, acho que repetiremos hoje em São Paulo e Fortaleza, a torcida do Fortaleza em pequeno número neste momento, Capri. Quem vai apitar o jogo aí, em PDV? Quem é o responsável por conduzir essa partida? Tomara sem polêmicas. Ah, esse gosta, viu? Wagner do Nascimento Magalhães. Nossa Senhora. E se tiver um VAR animado ainda, aí é a combinação explosiva perfeita. Ah, meu Deus, vamos lá, vamos torcer para dar tudo certo. Ô, seu Wagner, nós vamos até a 1 da manhã hoje só, hein? Por favor, não vai fazer lambança aí, porque nós só vamos até a 1. Então, por favor, capricha aí, não atrapalha não, nós vamos invadir a madrugada do sábado, mas é só até a 1. Não vai fazer esse jogo espichar não, senão vai faltar tempo aqui para todos nós. Vem aí a melhor transmissão de São Paulo e Fortaleza, abrindo a rodada do fim de semana do Brasileirão 2025. Pedro Martelli está chegando, junto com ele, Alexandre Pretzel nos comentários, as reportagens do Paulo do Vale, eu e a Nina Gagliotti. Vamos juntos com vocês aqui no intervalo do jogo, no apito final, contando a história desse encontro de tricolores no Cícero Pompeu de Toledo. Então, um bom jogo, bom friozinho aí pra vocês, hein? Ó, 17 graus agora com sensação de 16, friozinho de leve pra você acompanhar esse jogo com a gente. O Martelli vai esquentar essa transmissão, vai deixar tudo muito animado e a gente vai junto com todos vocês. Bom jogo, ótimas emoções. Empurra o tricolor aí, Martelli. Vai, São Paulo. E até já, Brasil. Termina aqui Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Com o rádio ligado na Bandeirantes.
Esportiva começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Da Bandeirantes, para você ligado na maior rede de rádios do futebol brasileiro, a partir de agora para todos os cantos do Brasil. No Morumbi, no palco do jogo, Cícero Pompeu de Toledo, abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta noite de sexta-feira, 9h30 da noite, já em menos de 30 minutos a bola rola no estádio do Morumbi. Feriado emendado, dia 2 de maio, muitos curtindo o futebol da Bandeirantes, com aquela folga merecida em casa, outros voltando de um trabalho árduo desta sexta-feira, mas invadindo o seu final de semana, começando o final de semana de futebol brasileiro. Nada melhor do que o estádio do Morumbi. São Paulo e Fortaleza se enfrentando pela 7ª rodada daqui a pouco, 9h30 da noite, a Bandeirantes transmite na cabine da Bandeirantes. A direita o São Paulo já se aquece para o jogo, à esquerda o Fortaleza, o jogo desta noite, marcando o reencontro de Voivoda e Luiz Ubeldia. De um lado o São Paulo, forte nos últimos tempos, consolidando alguns resultados, mas sempre com aquela dúvida e o olho aberto em relação ao trabalho de Zubeldia. É o 10º colocado, 8 pontos. Vem de uma vitória importante contra o Náutico. Dois times que vieram de Copa do Brasil, de compromissos. O Fortaleza, mais balançado, criticado, é verdade, 15º, 6 pontos. Não faz o bom início de Campeonato Brasileiro. Neste contexto, se enfrentam nesta noite de sexta-feira, às 9h30 da noite, São Paulo e Fortaleza. Jogo que a Bandeirantes transmite no frio e gelado Morumbi. Lá no gramado onde está, sempre acompanhando o São Paulo, para trazer o seguinte destaque nessa noite de sexta-feira, falando do tricolor paulista. Boa noite a você, Paulo do Vale. Boa noite, Pedro Martelli, um abraço para você, para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. 10 jogos de invencibilidade do São Paulo, 10 jogos que o São Paulo não vence o Fortaleza, 10 jogos de ausência de Lucas Moura, que retorna hoje ao tricolor paulista no banco de reservas, recuperado de uma lesão no joelho. É a principal novidade, mesmo ainda não estando em campo. O tricolor paulista, que volta a contar com Ferreirinha, poupado contra o Náutico. Alan Franco, que preocupava, está confirmado entre os titulares do tricolor, que mesmo com 2 gols do último jogo, tem Luciano
no banco de reserva. 10-10, a nota do repórter do microfone da Bandeirantes, Paulo do Vale. Daqui a pouco tem pra você São Paulo e Fortaleza. Boa notícia pro torcedor tricolor. Portanto, Lucas Moura aquecendo, vejo aqui à minha frente, num círculo destinado aos jogadores suplentes nesta noite. Lucas Moura, torcedor do São Paulo, pode pintar durante o jogo no futebol do São Paulo. No meu lado esquerdo, Fortaleza também batendo bola. Não vive um bom início de Campeonato Brasileiro. A expectativa de por que não quebrar um tabu. Quebrar um tabu tem a força do Fortaleza. Tem sim um grande time. Pablo Vojvoda, quero saber o destaque do Leão do Vale. É que não tá bem no Campeonato Brasileiro, são 5 jogos sem vitória, 15º lugar, apenas 6 pontos, mas, assim como São Paulo, uma vitória na competição. A diferença é que o Tricolor empatou os outros jogos e ainda está invicto. O Fortaleza, que na Copa do Brasil vem de empate com o Retrô 1-1 e espera se recuperar aqui no Morumbi, fazendo valer justamente esse tabu que o São Paulo tenta quebrar. O Fortaleza não perde para o Tricolor paulista há 10 jogos. Tem hoje no ataque um trio formado por Pikachu, Breno Lopes e Lucero, com jogadores experientes no banco de reservas, casos de Marinho, Daverson e Davi Luiz. Se apoia no tabu, portanto, o Fortaleza para o jogo desta noite. O São Paulo buscando quebrá-lo, São Paulo buscando a vitória no estádio do Morumbi. Você ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil, em 86.3. Galera do YouTube, já tô de olho, hein? José Nivaldo, valeu, Martucílio, Volney, Maniceu Oliveira, muita gente curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de sexta-feira. Repito a você, 9h30 da noite, a bola rola. São Paulo e Fortaleza, microfone da Bandeirantes chegando a todos os cantos do Brasil e do mundo. Para ouvir a análise do microfone da Bandeirantes, Alexandre Pretzel, mestre, boa noite. E a expectativa para o jogo? Boa noite, Martelli. Um abraço também ao funcionário do sistema de som aqui do Morumbi também, né? Que está atrapalhando bastante com essa barulheira que ele coloca aqui desde as 7h30 da noite. Mas, Martelli, um bom jogo para toda a nossa equipe técnica. Acho que vai ser um jogo interessante. O Fortaleza é um time que sempre que vem ao Morumbi complica para o São Paulo. Fortaleza que não ganha 9 jogos também. É um problema para o Vojvoda, que está um pouco pressionado, apesar de respaldado pelo CEO Marcelo Paz. Então o time do Fortaleza é um time experiente, um time coletivamente interessante, mas que nesse ano não está dando liga. E o São Paulo, por tudo que o PDV já disse, é uma equipe que está indo bem e mesmo com alguns desfalques está conseguindo os resultados, mesmo sem apresentar um grande desempenho. Então, por tudo isso, promessa de um bom jogo de futebol com a tua narração, Martelli. Vai rolar a bola no gramado do estádio do Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo. Você ouve a manifestação da torcida do Tricolor. São Paulo, neste momento, se dirigindo ao vestiário. Fortaleza fazendo o último trabalho ao lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. Em instantes, o gramado do Cícero Pompeu de Toledo estará completamente vazio para receber depois em definitivo São Paulo e Fortaleza. Jogo que o microfone da Bandeirantes transmite. É pequeno, é baixo o número de torcedores do São Paulo em relação à capacidade do Morumbi, mas não vai deixar de ser um grande público. Não vai deixar também de ser 90 minutos de presenciarmos 90 minutos com o torcedor tricolor, empurrando o São Paulo para, quem sabe, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Na abertura dessa 7ª rodada, o anel superior à frente, oposto à cabine da Bandeirantes, não é ocupado, está fechado, mas isso não significa que nos outros setores abertos o São Paulo não possa ser empurrado pela torcida diante de sua casa. Em 20 minutos, rola a bola na abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque o futebol sempre foi e sempre será na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirante. Futebol. Pedro Martelli. É a expectativa do torcedor do São Paulo para essa noite, por que não nesta abertura da 7ª rodada no final de semana, a quebra de um tabu. A quebra de um tabu para cima do Fortaleza. Torcedor do São Paulo está na expectativa de uma vitória hoje, nesta noite, no estádio do Morumbi para cima do Fortaleza. Por que não nessa noite o São Paulo não pode voltar a vencer o Fortaleza? Dois times que se enfrentam pela abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No microfone da Bandeirantes está tudo pronto, os jogadores nesse momento, todos no vestiário. Absolutamente ninguém, com exceção de alguns que trabalham no jogo, no gramado do Cícero Pompeu de Toledo. Neste momento temos também no telão do estádio do Morumbi, de certa forma um pouco alto, eu diria, o anúncio dos jogadores do São Paulo e o anúncio também dos jogadores do Fortaleza. Põe o fone aí, Alexandre Pretzel, fala. Só um detalhe, na terça eu trouxe uma informação que era o jogo de Copa do Brasil. E aí as propagandas aqui do Morumbi, que no caso, né, é cedido name rights, a Mondelez, tudo aquilo que a gente sabe, né, o Morumbis e tal. Então tem aqui a exposição da marca e tal. Na terça-feira era um jogo de Copa do Brasil, porém da CBF. Tava tudo tampado, inclusive a marca do telão. No Campeonato Brasileiro já pode. Então assim, a CBF ela criou ali uma jurisdição para a Copa do Brasil que as propagandas não podem aparecer, só aquelas da própria competição. Já no Campeonato Brasileiro pode tudo. Pode esse volume de música no seu ouvido aí no gramado, o PDV? Eu confesso que aqui pra mim não tá alto não, viu, Martelli? Tá acostumado, né, Pretzel?
Tá acostumado. Põe o fone aí, viu, Pretzel? Isso é uma forma irônica dele responder pra nós, viu? Como quem diz assim, ó. Dane-se. Futebol da Bandeirantes, daqui a pouco São Paulo e Fortaleza se enfrenta no estádio do Morumbi. O destaque, então, quer falar algo sobre isso, Pretzel? Da questão dos telões? Não há o que dizer, sabe por quê? Os clubes aceitam tudo que a CBF faz. Então eles concordam com tudo. Aliás, o Casares foi chefe da delegação brasileira na Copa América do ano passado, naquele vexame nos Estados Unidos, né? Então, eles que se entendam, não adianta. Quem deve estar triste é a Mondeliz, né, Prédio? Aí sim. Que vai pagar 75 aí milhões. Sim. Será que não avisaram pra ela, ó, na Copa do Brasil a tua marca tá fora? Não, porque Comebol, geralmente Libertadores e Sul-Americana, aí já é meio estabelecido. Não, porque a Comebol também trata os participantes como algo à parte da própria entidade, né? E ela tem que lembrar que se saem os times brasileiros, né, Pretzel? Perde muito também, Perde muito, viu? mas o PDV tem razão. Será que avisaram a Mondelez que a marca não será exibida em jogos da Copa do Brasil? Isso é um escárnio, né, cara? Futebol da Bandeirantes, daqui a pouco no estádio do Morumbi, portanto, no Morumbi, São Paulo e Fortaleza se enfrentam. Mais uma informação, mais um destaque do São Paulo, do Tricolor aí do Vale. Vamos lá, ô Martelli, é o seguinte, ó. O Fortaleza, que espera voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 5 jogos, né? E teve essa semana uma boa notícia, sem entrar em campo, porque aquele jogo que não terminou contra a equipe do Colo-Colo na Libertadores acabou resultando numa vitória do Fortaleza, porque a Comebol entendeu que a confusão ela foi ali causada pela torcida do Colo-Colo por conta do que aconteceu fora do estádio, né? Podemos dizer assim, um confronto entre torcedores e polícia que resultou na morte de 2 pessoas. A Comebol deu os 3 pontos dessa partida que estava 0-0 ao Fortaleza. Vitória por 3-0, que mantém acesa a chama do Fortaleza na Libertadores. Não conta, né, em campo como uma vitória, mas acaba sendo no regulamento 3 pontos aí para a equipe do Fortaleza, viu, Martelli? É importante, viu? Você lembra bem, né, Pretzel, na invasão lá dos torcedores que não tinha absolutamente nada a ver com o campo, com o jogo, mas isso culminou numa paralisação e até agora a gente aguardava essa resolução, o Pretzel. Eu acho que o Fortaleza saiu vitorioso como todo mundo imaginava, né? E o Colo-Colo perdeu 5 mandos, né? Acho até que foi pouco, viu? Porque poderia ter sido banido da competição. Mas ainda assim, eu acho que a Comebol finalmente resolveu agir, né? A gente já viu escândalos desses 10 anos atrás, 20 anos atrás, e não acontecia absolutamente nada com os clubes. Absolutamente nada. Agora não. Foi respeitado o regulamento e a tal tolerância zero, né, que o presidente Alejandro Domingues está colocando na entidade. Então Fortaleza tem uma vitória, e uma vitória importante, até com saldo por 3 gols. Daqui a pouco eu lembro pra você, a bola rola no microfone da Bandeirantes, 9 horas 19 minutos, 9 horas 19 minutos, em 10 minutos, rola a bola do estádio do Morumbi. São Paulo e Fortaleza se enfrentam. Você vai curtir o microfone da Bandeirantes, mais um jogaço de bola pra abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No frio estádio do Morumbi, por enquanto é baixo o número de torcedores do São Paulo, 9h30 da noite na sexta-feira. Põe um pouquinho mais cedo, Pretzel. Põe um pouquinho mais cedo, Pretzel. Se fosse às 8 da noite seria o ideal, mas nós estamos aqui, a gente ama o que a gente faz, né? Agora, uma abertura de rodada na sexta, porque o São Paulo joga terça em Lima. Até para não haver um prejuízo também, né? Então, terça em Lima... O Corinthians joga terça também, viu? Joga 9h30 da noite. Porque o Corinthians joga amanhã em São Paulo, joga né? amanhã, senão tem viagem, né? O São Paulo vai ter que viajar a Lima e o jogo é às 7 da noite na terça-feira. Esse horário é bom, hein, PDV? 7 da noite. Terça-feira, portanto, é isso, né, PDV? O primeiro jogo do São Paulo é em 9h30, tem o do Corinthians, né? Exatamente. São Paulo, 7 horas, lá em Lima, no Peru. Aliás, grupo equilibradíssimo, né? São Paulo, 7 pontos, o Libertad tem 6 e o Alianza Lima que surpreende, né? Empatou aqui no Morumbi e venceu o Tajeres lá com o gol do Barcos, que é o artilheiro da Libertadores, tem 4 pontos. Então o São Paulo trata como prioritário esse jogo na terça. Claro, o empate na terça é muito bom pro São Paulo. Uma derrota fará com que o Aliança se junte ao São Paulo e, no caso do Libertad ganhar do Tajeres, Tajeres é o time mais fraco do grupo, talvez o Libertad assuma a liderança, mas o São Paulo tem condição de ganhar em Lima do time do Aliança, bem treinado aí pelo Néstor Gorosito, que foi um meia argentino 80 anos. Na década de 80. O ataque tem 80 anos. O treinador faz gol, não. Hein? É, Barcos e Guerreiro. Faz né? gol, hein? O Guerreiro jogaria no Santos hoje? Jogaria. E o Barcos, Tiquinho ali, que né? coisa, hein, cara? Que fase, hein?
Timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo. Os reservas do São Paulo neste momento vindo ao gramado de jogo, enquanto há também ali uma espécie de homenagem ao Lucas. Depois de 10 jogos, o PDV informou: Lucas Moura está de volta ao gramado do estádio do Morumbi. E aí ele é ovacionado pelo torcedor tricolor. O futebol da Bandeirantes já chega para São Paulo e Fortaleza.